Um papo super interessante agora. Olha que bacana, agora no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, São Paulo vai ganhar uma estátua do arquiteto negro Joaquim Pinto de Oliveira, que é conhecido como Tebas. Ele viveu em São Paulo entre os séculos 18 e 19. Escravizado, Tebas foi trazido de Santos para São Paulo, se tornou um arquiteto consagrado, responsável por obras importantes, entre elas várias igrejas do centro da cidade. A gente separou algumas imagens dessas obras. Olha só, ele foi responsável pelo Chafariz da Misericórdia, isso em 72, é a sua obra mais conhecida. Ele também fez ornamentos de pedra da fachada das principais igrejas paulistanas. A Ordem Terceira do Carmo, que a gente está vendo, tem uma imagem de antes, e agora mais recente. Mosteiro de São Bento, ele também fez, então, ornamentos em pedra. Também temos uma foto mais antiga e uma mais recente. A Catedral da Sé, ele foi responsável por essa primeira torre, isso em 1778. Catedral da Sé hoje. E essa é a Ordem Terceira do Seráfico São Francisco. Também é mais antiga e a mais recente. Mudou um pouquinho a fachada, mas ele também trabalhou nessa obra. E o Cruzeiro Franciscano de Itu, daí tem uma imagem recente, também continua igualzinho ali, do mesmo jeitinho. Olha só que interessante, o Tebas, aos 57 anos, ele realizou um feito inédito, ele comprou a sua própria alforria, isso 110 anos antes da abolição da escravidão aqui no país. A escultura de Tebas vai ser instalada na Praça Clóvis B. Vilacqua, que fica na face leste da Praça da Sé, do lado oposto do da Catedral. O projeto dessa escultura é do artista plástico Lumumba afro-indígena e da arquiteta Francine Moura. E a gente conversa agora com os dois. Lumumba, Francine, um prazer receber vocês dois por aqui. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo certo. Massa, boa tarde. Boa tarde. Vou começar perguntando para a Francine, pedindo, na verdade, para a Francine falar um pouquinho sobre quem foi Tebas. Eu acho que muita gente não conhece a obra desse artista, a gente tentou ali apresentar um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre a história dele, sobre a importância, inclusive, de trazer à tona essa história no momento que a gente vive aqui no país. Fala um pouquinho para a gente, Francine. Ok. Bom, vamos lá. Primeiramente, acho que é importante a gente colocar que as homenagens e o reconhecimento que vemos hoje em relação ao arquiteto Tebas é fruto de um tensionamento e articulação da sociedade civil. Enfim, eu enquanto arquiteta, artista visual, mas também carnavalesca, eu não posso deixar de citar que em 1974 a Escola de Samba Paulistano da Glória desenvolve um enredo chamado Praça da Sé, Sua Lenda, Seu Passado, Seu Presente, protagonizado por Tebas, cujo samba enredo é de autoria do Geraldo Filme. Em 2004, lá na cidade de Tiradentes, periferia zona leste da cidade de São Paulo, já fizeram um evento que levava o nome de Tebas, chamava Semana Tebas de Ciência, Tecnologia e Educação. Em 2018, Tebas foi reconhecido como arquiteto pelo Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo, e em 2019 é lançado um livro que chama Tebas, um negro arquiteto na São Paulo escravocrata, organizado pelo escritor e jornalista Abílio Ferreira. Então, desse pequeno histórico, a gente vê alguns apontamentos da sociedade civil pensando em exaltar o nome dele. Como você disse no início da matéria, ele veio trazido de Santos, no caso pelo seu senhor, que também era um mestre pedreiro, e ele veio nesse momento em que São Paulo estava fervendo, né, na construção civil, por conta do crescimento, inclusive das ordens religiosas. Então, o trabalho do Tebas era, de fato, convocado ou encomendado para essas construções religiosas, trazendo, então, os ornamentos, os frontispícios, os arcos em pedra. Ele era detentor dessa tecnologia, ele sabia fazer com que a pedra trabalhasse junto com a taipa. É importante a gente pensar que naquela época, no século XVIII,
Tebas, a cidade de São Paulo era feita de taipa. Então, ele, com esse conhecimento, tecnologia do trabalhar, manusear a pedra, especialmente o granito, numa época que ninguém trabalhava com isso, então foi um diferencial. Então, com essa técnica dele, ele então acabou que revolucionou a arquitetura do século XVIII, a arquitetura paulistana e nacional. Eu mostrei aqui uma foto da Praça da Sé, da Catedral da Sé, mas na verdade estão me falando que a igreja que ele trabalhou é uma igreja atrás da Catedral da Sé, né? Não é exatamente a Catedral da Sé. Deixa eu ver se o Lumumba consegue me ajudar com isso. Fala um pouquinho sobre essas obras do Tebas, Lumumba, por favor. E queria que você comentasse também a importância de reconhecer essas personalidades, essas figuras negras, num momento que a gente vive agora, por exemplo, com o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, retirando negros e negras da lista de personalidades de pessoas importantes que contribuíram muito para o país. Marina Silva foi uma delas, ele falou mal de outras pessoas, a Preta Gil, enfim. A gente está nesse contexto com muitos ataques, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Até onde sabemos, bom, ele trabalhou na segunda Catedral da Sé, né, que já foi demolida, e inclusive há fotos, né, dessa demolição disponíveis na internet, inclusive. Sobre o Tebas, eu me conectei, a minha pesquisa para a obra, né, junto com a Francine, para a construção da proposta conceitual, ela foi feita a partir de elementos que nós fomos pesquisando na biografia dele, né? Então, tivemos aí alguns elementos. E falando desse senhor que está na Fundação Palmares, ele é um instrumento, né? Ele é um instrumento de uma ideologia política que renasceu aí, né, nos últimos anos, talvez muito em resposta de como nós também avançamos, né, no debate sobre as questões raciais, né? Então eu acredito que ele é um instrumento, né? Ele está sendo usado como uma resposta, né, ao modo como nós negros estamos também nos comportando hoje em dia, né? Então toda força positiva ela gera uma força também igual ou negativa, né? Isso é fato, isso é física quântica, não sou eu que falo, isso é ciência, né? Então ele foi pensado e pensado a esse lugar, né? De vamos dizer, né? Esse lugar de poder, de fala, né? Como um instrumento político que ressurgiu aí nos últimos anos, né? Assim, é lamentável, né? Mas será que essas pessoas que ele excluiu precisam da Fundação Palmares para serem reconhecidas, sabe? Acho que essa é a pergunta. Deixa eu continuar com você. Me fala um pouquinho também. Até pouco tempo a gente discutia bastante por conta das manifestações que aconteceram lá nos Estados Unidos, do Black Lives Matter, aqui no Brasil também, essa questão de derrubar estátuas de pessoas que no passado foram assassinos, mataram, cometeram genocídio de populações, e agora trazer uma estátua, uma homenagem, uma personalidade negra numa região central de São Paulo é bastante importante, né? De fato, reescrever a história, apontando personalidades que devem ser exaltadas em contraponto a outras que, enfim, são questionáveis. Vamos lá. Primeiro ponto, eu acho que temos que ter muito cuidado e olhar com muita atenção para a questão do Black Lives Matter, né? Porque a morte de George Floyd desencadeou tudo isso, né? E a morte de 2 adolescentes aqui no Brasil dentro de casa não desencadeou, sabe? Um menino foi
deixado para cair de um elevador e morrer, sabe? Enquanto a dona da casa, do apartamento, que é a patroa da empregada, a mãe da criança, estava fazendo a unha e tal. Por que essas coisas não movimentaram, não fizeram, sabe? Não tiveram reações, não provocaram essa onda? Por que George Floyd? Então, eu acho que a gente temos que tomar muito cuidado em relação a isso e olhar com por quê? É a pergunta. Por que George Floyd? Né? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é o fato de um negro como eu me sentir ofendido quando eu passo de frente ao Ibirapuera, por exemplo. Né? Vivemos num país que, sim, homenageia, até hoje, o atual presidente homenageia, né, torturadores e assassinos e tal, né? Então, eu não tenho como medir a importância política dessa obra, assim, sinceramente. Eu acho que ela é um portal para uma nova discussão, um novo debate, sabe? Ela é um marco, né? Tanto que está no marco zero da cidade. Então, eu acho que ela é um portal para e que se multipliquem, né? Se multipliquem. E sim, eu seria um cara que colocaria assim uma dinamite no pé do Boba Gato ou da Anhanguera e apertaria o botão, acenderia, né? Não apertar o botão, que eu acho que aquela que acende o pavio é mais interessante. Assim, acho que é mais circense, sabe? É simbólica, né? Botar fogo é mais simbólico. Sim, eu acho. Francine, queria que você falasse também um pouquinho a respeito da representatividade, de colocar de fato, como o Lumumba falou, uma estátua de uma pessoa negra no marco zero ali da cidade, para que todo mundo passe, olhe, busque conhecer quem foi Tebas. É de fato um marco nesse momento. Sim, sim, um marco importantíssimo, um marco histórico. Essa escultura, ela representa, você está falando de representatividade, então essa escultura, ela representa tantos outros negros que foram ou estão apagados, que tiveram suas autorias e suas produções roubadas, invisibilizadas, esquecidas, ou não creditadas devidamente. Hoje a gente conhece o Tebas, mas tem tantos outros nomes de negras, de negros, que tiveram importantes contribuições para a história nacional e que, através dos seus talentos, do seu ofício, da sua intelectualidade, e que estão por vir à tona, né? Eu acredito nisso, eu acredito muito nisso. E, inclusive, por isso até eu fomento o campo da pesquisa, seja acadêmica ou não, porque hoje está mais do que necessário, né? A gente sabe que o nosso imaginário, ele é permeado pela lógica colonial e que a gente precisa criar novos imaginários para o povo preto, pelo povo preto. Então, é importantíssimo que a gente saiba pensar, criar, produzir imagens que coloquem corpos negros em contextos dignos e positivos. Então, é pensar a estética, o imaginário, a representação como ferramenta política. É um ato político. Então, e aí fazendo um paralelo com o Tebas, a escultura do Tebas, é isso, né? O que a gente exalta no Tebas é o seu ofício, a sua intelectualidade e a sua sabedoria. Me fala um pouquinho sobre essa estética que vocês escolheram para a escultura. Ela é afrofuturista. Explica para a gente o que é o afrofuturismo e fala um pouquinho sobre as formas dessa escultura. Conta para a gente, Francine. Tá, ok. Bom, é um movimento político, cultural, social, artístico, estético. Esse movimento afrofuturismo, ele está num lugar entre a ficção, a ciência,
a arte e os valores ancestrais, mas ele também ocupa um lugar da reconstrução das nossas histórias passadas, das nossas histórias negadas e apagadas também. Então eu vejo que é uma estratégia de sobrevivência, para a gente poder conseguir vislumbrar um futuro outro, um futuro diferente desse que está posto, que está dado para a gente, para a população negra. Eu venho dizendo, como o Lumumba falou, que é um portal, né? É um portal. A escultura é um grande portal, um portal para um novo tempo, um portal de cura, um portal que nos possibilita vislumbrar um futuro. E a escultura, ela é afrofuturista porque ela olha para trás, resgata um passado, que é a história do Tebas, ressignifica, e a escultura literalmente nos aponta um caminho para um futuro pautado no legado de Tebas. Sobre as formas da escultura, então falando um pouco da escultura, é uma escultura que tem 3,60 metros de altura, é uma escultura feita em aço inox, em ferro e em concreto. É uma escultura que leva a estátua, a representação do que são instrumentos do ofício de um arquiteto. Vou ficar por aqui. Fica de surpresa para o dia 20. A gente está vendo algumas imagens, estava vendo algumas imagens, inclusive, desse processo de construção. Lumumba, nesse processo, inclusive, vocês tiveram algum tipo de dificuldade? Queria que vocês falassem um pouco sobre como se deu esse processo e a expectativa para a inauguração. Na verdade, agora no dia 20 de novembro vocês entregam, mas parece que é só lá na frente que a gente vai poder ver pela primeira vez. Me fala direitinho o calendário também, Lumumba. Dificuldades a gente encontrou, né? Porque, infelizmente, o departamento financeiro da prefeitura não é tão competente quanto a gente gostaria, né? Então, a dificuldade começou por aí. E, no mais, eu acho que foi pensar a obra como no local de instalação, aí e a parte estrutural, que aí a Fran chegou com essa parte mais técnica, né? E essa fundação, essa estrutura e o local, sabe? Eu acho que em relação à obra em si, eu requisitei, né? Eu requisitei a minha ancestralidade, né? Eu sou um homem de Ogum, sou iniciado em Ogum, no Candomblé e tal. Então eu fui visitado por essa ancestralidade porque eu nunca tinha trabalhado com metal antes, né? Então essa foi a grande questão para mim enquanto artista, né? Um desafio de ser um material ao qual eu não dominava e confiar, né, que a espiritualidade não me abandonaria, como não abandonou, e que a minha ancestralidade estaria presente em todo momento, assim, né? Deu aquele primeiro friozinho na barriga, assim, mas depois as coisas foram fluindo de um jeito assim muito muito interessante, assim, muito peculiar, sabe? Então eu trabalhei com corte, com bigorna, com marreta, né, com martelo, que são ferramentas, né, ancestrais, né? E eu acho que para mim a dificuldade maior foi quando chegou essa parte técnica, né, de pensar estrutura, de como colocar em pé, de base e tal, que a Fran somou bastante, assim. E eu quero só deixar público aqui que essa obra só pôde ser executada dentro das condições que nós tivemos e no prazo que nós tivemos para 20 de novembro, graças à produção da Rita Teles, né, da Núcleo Coletivo das Artes, que é a minha produtora, que está me acompanhando já faz 3 anos, e
é uma produtora, assim, uma pessoa de extrema competência, sabe? Que está do meu lado, é a minha consciência, ela é meu guia, sabe? Se não fosse ela, essa obra não conseguiria estar pronta dia 20. Eu não seria capaz de fazer, se não fosse a presença da Rita Telles, do Núcleo Coletivo das Artes. A gente estava vendo as imagens agora do ateliê, do trabalho de vocês, as imagens muito bonitas, e dá para a gente ter uma ideia do que vai ser realmente. O calendário que eu comentei, a inauguração oficial do monumento acontece no dia 5 de dezembro. É uma atividade da programação da 6ª edição da Jornada do Patrimônio, que neste ano terá como tema Nossa Cidade e Nossas Memórias. Então, dia 5 de dezembro, essa é a inauguração oficial. Bom, eu esqueci de mencionar, porque... Diga. Desculpa, eu esqueci, você falou da agenda. Dia 20 de novembro, a obra está lá instalada e nós estaremos lá no período da tarde, a partir das 14 horas até as 17, né, para receber os amigos, a imprensa, de quem estiver presente, mas a inauguração oficial é dia 5. Mas então se a gente for no dia 20 de novembro agora, já vai estar lá. Vai ser quando vocês vão instalar, de fato, a estátua. Maravilha. Então, bacana. Dia 20, quem quiser já pode conferir, então, ali na Praça da Sé. Na Praça Carlos Bevilacqua, é isso, né? Clóvis Bevilacqua. Clóvis Bevilacqua, é isso. Pessoal, obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vamos tentar registrar de alguma forma depois como vai ficar esse estátua. A gente mostra aqui para o pessoal que nos acompanha, inclusive, para quem não é aqui de São Paulo e não puder também ir até o local para dar uma passada, para dar uma olhada. Mas obrigada, parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Ok, nós que agradecemos. Até. Gratidão, axé para todos.